Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Jeremias 29, verso 13, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amados irmãos, por que eu escolhi compartilhar esse texto com você hoje? Porque essa semana, pastor Davi, e Sandra, porque é desta época, eu fui lembrado pelo Senhor de um episódio que nós vivenciamos durante o período de carnaval. O ano é 1994, 95, nós estamos acampando numa grande casa, que era do ex-prefeito de Japaratinga, e estávamos com o reverendo, naquele momento, era a Igreja Presbiteriana Fundamentalista do IPSEP, e o nosso pastor era o pastor José Vasconcelos. E nós tínhamos um irmão que estava no nosso grupo de acampamento, que nós chamávamos ele de Zezinho. E ele estava no nosso acampamento, e nesse dia ele estava na cozinha. E era um culto da manhã. Nós já tínhamos passado o sábado, o domingo, o tema... Obrigado, vais e não peques mais. Ele bebeu minha água. Eu disse, você vai buscar água para mim. Está gravado por toda a eternidade que você bebeu água do pastor. E aí nós estávamos na metade do acampamento, no culto da manhã, e ele estava lá dentro fazendo o almoço, e nós estávamos tendo o nosso culto da manhã. E o tema era alguma coisa que girava sobre andar com Deus, o amor a Deus, fidelidade a Deus, era alguma coisa assim. Você vai me perdoar, 1994, é muito tempo atrás. E tudo se transcorria bem, acampamento normal, nenhum incidente. Pensa, tínhamos louvado, estávamos sentados, ele estava ministrando a palavra. Era um grande terraço em L, estávamos todos sentados naquele meio murinho que cercava o terraço, outros sentados na cadeira. Eu lembro que eu estava ao lado de uma coluna, Davi estava com o seu violão, perto do som. E no meio daquele sermão, irmãos, no meio daquele sermão, daquele estudo que estava sendo ministrado, nós começamos a ouvir o irmão Zezinho orar lá dentro da cozinha. Ele parecia estar cantando, mas coisa normal. Quem está desde cedo na cozinha, já preparando o almoço, para depois ir para o almoço ir para o jantar. O irmão Zezinho, ele não era da nossa igreja, ele era de uma outra denominação, mas um homem de Deus, muito espiritual. E ele estava lá cantando, e a gente ouvia, terminou o louvor para começar a mensagem, e ele continuava cantando lá. Lá pela metade do sermão, o irmão Zezinho sai da cozinha e vem em direção a todos nós. Podia ser uma cena qualquer, podia ser que ele tivesse terminado o que estava fazendo, podia ser que ele tivesse colocado tudo no fogo e agora ele veio pegar um pouquinho do culto, podia ser qualquer coisa. Podia ele chamar alguém da coordenação do acampamento porque faltou alguma coisa que precisa alguém sair para comprar. Poderia ser qualquer coisa, não era nada de anormal que ele saísse da cozinha e viesse em direção, nada anormal a não ser pelo seu semblante. O semblante do irmão Zezinho estava transtornado, diferente. E ele veio de lá de dentro louvando ao Senhor, em oração. E quando ele entra, irmãos, naquele ambiente de culto, ele vai em direção ao nosso pastor. E eu lembro como se fosse hoje. Para mim é uma experiência nítida, como se fosse hoje. Eu não conseguia olhar para o rosto do irmão Zezinho. Eu virei o rosto para a coluna que eu estava. E o irmão Zezinho veio trazer uma palavra e orar pelo nosso pastor. E ele começou a chorar. E daqui a pouco todos nós estávamos chorando. E uma presença espiritual, sobrenatural de Deus inundou aquele lugar. O culto acabou ali. Não teve mais louvor. Não teve mais mensagem. Apenas um homem cheio da presença de Deus, que entrou em nosso ambiente e contagiou todos nós.
o final daquele culto, daquela manhã, que eu nem lembro a hora que a gente veio almoçar, é que quando ele terminou de orar pelo pastor, estávamos todos nós nos abraçando, pedindo perdão uns aos outros, chorando compulsivamente, algo inédito para a nossa experiência naquela igreja, para a nossa idade na época, mas algo inesquecível. O que é possível, o que Deus faz através de uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que busca a presença do Senhor. Um dia desse eu perguntei ao pastor Davi, tem notícia Zezinho? E ele me deu notícia Zezinho. Zezinho ainda continua o mesmo canela de fogo, esse homem simples, humilde e espiritual, mas é uma das experiências mais marcantes da nossa juventude, nós que estávamos ali fazendo aquele acampamento acontecer. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Qual é o clamor que Deus está fazendo ao seu povo? Qual é o clamor? Deus está fazendo um clamor ao seu povo. Qual é o clamor? Qual é o clamor? Me busque. Me busque. Qual é a promessa que Ele está fazendo? Aos que buscarem. Vocês vão achar. Vocês vão achar. Mas por que Deus está dizendo isso ao seu povo? O seu povo não sabia? O povo de Israel não sabia disso? É a primeira vez que um profeta está dizendo ao povo de Israel, me busque, porque se me buscar, vocês vão me achar. Por que Deus estava dizendo isso ao seu povo através do profeta Jeremias, irmãos? Pasme, é possível buscarmos a Deus e não acharmos. Como, pastor? Se Ele está dizendo que quem busca, acha. Ele será achado. Mas era isso que estava acontecendo. Jeremias capítulo 29, verso 13, irmãos, não é uma promessa. É uma justificativa. Promessa seria Ele dizer pela primeira vez, me busquem. E se vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me achar. Mas o que Deus está dizendo é, vocês não estão me achando, porque não estão me buscando de todo o coração. Vocês estão buscando, mas não estão me achando. Porque só me acha quem me busca de todo o coração. Amados irmãos, nós estamos tão envolvidos com tantas coisas na igreja, com tantos cultos, com tantos ministérios, com tantas programações. Eu e você temos vida religiosa. Eu tenho certeza que você tem seus momentos devocionais. Você vem para cultos, você vem para programações, você oferta, você participa de ministérios. O nosso problema, irmãos, da geração de hoje, não é atividade, não é envolvimento. Você está aqui. Eu conto uns 40 poltronas vazias, o resto está preenchido. Você está aqui. Mas a pergunta é, estamos achando o Senhor? Estamos realmente sentindo a presença de Deus? Estamos sendo revestidos do poder do Espírito Santo? As nossas vindas têm alcançado o seu propósito? Ou nós estamos vindo e voltando, e vindo e voltando, trabalhando e nos envolvendo, mas estamos vazios? A nossa fé continua superficial, a nossa intimidade com Deus continua sendo apenas nos eventos da igreja, mas não acontece nos dia a dia. Havia uma geração que estava buscando ao Senhor, sacrificando ao Senhor, vindo ao templo, procurando os profetas, e Deus está dizendo, vocês não estão me achando. Vocês têm atividades, mas o coração não está perto de mim. O coração não está junto com a atitude. E olha o que ele diz lá em Jeremias capítulo 14, verso 12. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, diz o Senhor. Quando oferecerem holocaustos e ofertas de alimentos,
Não me agradarei deles, diz o Senhor, antes eu os consumirei pela espada, e pela fome, e pela peste. Sabe quem está dizendo isso? Deus. Sabe a quem Deus está dizendo isso? Ao seu povo. Eu não ouvirei vocês. Há um momento, irmãos, que Deus chega, humanamente falando, apenas uma linguagem antropomórfica, uma linguagem humana. Há um momento que o saco de Deus enche. Há um momento que a tolerância de Deus chega no ponto. Há um momento que, por amor, Deus não nos permitirá continuar apenas dramatizando, ensaiando aquilo que não é verdade. Por amor, há um momento que Deus vai dizer basta. O teatro, essa festa, esse evento, essa simulação, não vou ouvir. Porque ou Deus faz isso, ou a gente não para. Ou Deus coloca o dedo na ferida, ou a gente não para. Ou Deus dá um basta, ou eu e você continuamos enganando e nos enganando, achando que Deus está alegre e feliz com aquilo que estamos fazendo, quando o nosso coração não está buscando inteiramente ao Senhor. Voltando um pouquinho mais, no capítulo 11, verso 14, olha o que Jeremias diz: tu, porém, não orarás por esse povo, nem levantes por ele clamor, nem oração, Jeremias, porque eu não ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim por causa do seu mal. Não ore por eles. Imagine o que é Deus dizendo ao profeta: sua parte você fez, eu não vou mais abençoá-los. Eles terão que ver que comigo não se brinca. Eles terão que aprender que vida espiritual não é isso, de domingo a domingo. Como dizia o reverendo Caio Fábio, há muito tempo atrás, quando ainda estava no seu ápice do seu ministério, ele dizia assim: só há vida no culto. Quando a vida é um culto todo dia. Porque a vida não está no culto, está em mim. O que dá vida ao culto é a presença do Espírito Santo em mim. Se eu passo uma semana inteira descomprometido e espero que no domingo alguma coisa aconteça, eu volto para casa frustrado, porque não é assim que funciona. Não é no domingo que eu saio abastecido para a semana, é durante a semana que eu adoro ao Senhor e recebo a bênção no domingo. O domingo é resultado da semana, e não a semana é resultado do domingo. A nossa fidelidade é em casa. A nossa comunhão com Deus é em casa. A nossa vida espiritual precisa ser desenvolvida em casa, no trabalho, na faculdade, onde nós estamos. Porque a igreja é apenas o lugar onde nos reunimos como igreja para adorar. Mas a vida cristã é feita fora da igreja, em casa, no nosso dia a dia. Porque eles não estavam achando ao Senhor, se eles estavam buscando, porque eles estavam buscando de forma errada. A verdadeira adoração exalta a Deus, colocando Deus no seu devido lugar em nossas vidas. E quando Deus não está plenamente em primeiro lugar em todas as áreas das nossas vidas, nós já deixamos de adorá-lo. Porque em algumas áreas da nossa vida a gente permite que a vontade de Deus prevaleça, mas em outras a gente não deixa. Tem certas decisões na sua vida profissional que você não quer saber o que Deus pensa. Tem certas decisões na sua vida familiar que você não quer saber o que Deus pensa. Tem certos investimentos que você faz com o seu salário, que é seu salário, é os 90% que você tem para dar a César, que você não quer saber a opinião de Deus. Você faz o que você quer fazer. Há áreas da nossa vida que Deus comanda, mas há áreas da nossa vida que a gente não pergunta para não ter o desprazer de ouvir um não. A gente nem pergunta. E aí, quando Deus não está em primeiro lugar em todas as áreas das nossas vidas, a nossa adoração acabou ali. Porque Ele não aceita ser adorado em segundo lugar. Ele só aceita ser adorado em primeiro lugar. Buscar, irmãos, é mais do que uma atitude. Buscar envolve sentimento. Eles estavam vindo e trazendo os animais para serem sacrificados e aspergir o sangue por causa do pecado. Eles estavam trazendo a oferta. Eles estavam vindo para o culto solene. Eles estavam vindo para o estudo. Mas o coração deles estava distante. Portanto, a adoração é muito mais do que a forma, do que a atividade.
é possível estar envolvido com um coração distante. O que é impossível é o nosso coração estar quebrantado e não estarmos envolvidos. Há muitas pessoas que não estão envolvidas porque o coração está distante. E aí quando você vê uma pessoa que não tem mais o temor, a fidelidade, que não tem mais o comprometimento com o seu ministério, com o dom que recebeu, é porque a sua vida espiritual está distante. E aí o espiritual se reflete sobre o social, sobre a vida material. Mas é impossível que alguém que esteja quebrantado e buscando a presença do Senhor, cheio da presença de Deus, esteja ausente da igreja, esteja sem vida cristã durante a semana, esteja distante das coisas de Deus, esteja enterrando o seu ministério. Então escute, o problema não é a atividade, é o coração. Não faltava atividade para a igreja de Israel, faltava coração. Não é simplesmente estar dentro da igreja. Porque às vezes estamos na igreja e fazendo as coisas com a motivação errada. Jeremias, irmãos, é um livro completo, onde Deus está tratando a vida do povo. Todos os capítulos Deus está chamando a atenção do povo daquilo que está matando a sua vida espiritual, daquilo que está distanciando o povo de Deus. Ele vai chegar no capítulo 29 e dizer: sabe qual é o resultado? Vocês não estão me achando, porque não estão me buscando de todo o coração. Capítulo 29 é o resultado de um livro inteiro, de um Deus tentando chamar a atenção do seu povo, e o seu povo se fazendo de surdo, se fazendo apático, se fazendo desentendido. Humanamente falando, não tem nada mais frustrante do que quando você diz algo a alguém e alguém finge que não é com ele. Já passou por isso? É ou não é desconfortável você ser ignorado por alguém? Você falar algo importante em casa. Um pai dizer para o filho dizer para a mãe, o marido dizer para o cônjuge alguma coisa importante e ele ignorar. Você gosta disso? Você gosta disso, sim ou não? Ninguém gosta disso. Não tem coisa mais sem educação, mais sem propósito que você ignorar, fazer pouco caso de alguém que está lhe falando algo por amor. Mas é isso que o povo estava fazendo, e é isso que Deus continua sentindo no meio do seu povo. Quando em todos os momentos o Senhor nos chama a atenção, escancara, fala conosco, aponta o dedo na ferida e diz assim: corrija. Se você continuar assim, não vai terminar bem. Você está me buscando, mas não está achando. Até quando você vai querer viver dessa forma? E aí você começa a olhar, irmãos. Jeremias é repleto. Por exemplo, o que estava contribuindo para afastar o povo de Deus e Deus? Vamos voltar lá para o começo de Jeremias, capítulo 5. Eu não vou poder dizer tudo. São mais de 30 capítulos, mas vamos selecionar alguns. Jeremias capítulo 5, verso 7. Olha o que Deus está dizendo. Como, vendo isto, te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses, quando os fartei, e então adulteram, e em casa de meretrizes se ajuntam em bandos. Sabe qual era a primeira crítica do povo que estava indo para o templo ouvir? Que estava indo levar alimento para sacrificar? É que o povo estava vivendo uma devassidão moral. O povo não estava lutando contra seus impulsos e as tentações sexuais. O povo estava no templo, mas o povo estava fazendo o que dava-lhe prazer. E você olha para a nossa geração de crentes hoje, e você vai perceber que pureza, virgindade, santidade é coisa que não se encaixa mais com a nossa geração, que é liberal, que é libertina, que é maliciosa. As pessoas se vestem para se mostrarem, as pessoas abraçam para sentir o corpo do outro, as pessoas se relacionam, se conversam, pensando já em alguma coisa a mais. Estão vindo para a igreja, estão cantando cânticos, aclame ao Senhor, mas não estão purificando seus olhos, a sua mente, o seu coração. É crianças que querem se vestir como adultos, é adolescentes que querem namorar antes do tempo, é jovens que querem sensualizar o corpo e transar, é adultos que querem voltar a fazer o que faziam quando eram jovens,
É pais que não têm autoridade para chamar a atenção dos seus filhos. Que geração é essa? Que a roupa cada vez diminui, cada vez fica mais curta, que as conversas ficam cada vez mais tendenciosas, e a gente está achando tudo isto normal. Vocês me buscam, mas não me buscam mais de todo o coração. Aí você caminha mais um pouco, e você vai para o capítulo seguinte, capítulo 7 de Jeremias, verso 31. Outra queixa de Jeremias para o povo, dizendo: é por isso que vocês estão me buscando e não estão me achando. E edificaram os altos de Tofete, que está lá no vale do filho de Rimom, para queimarem no fogo a seus filhos e suas filhas, o que eu nunca ordenei e que nunca subiu ao meu coração. Sabe o que estava acontecendo com o povo que ia para o templo? Eles iam para o templo, mas eles estavam também fazendo e participando de todo tipo de adoração. Tofete, em hebraico, significa tambor. Vale de Mon era uma região que ficava no sul de Jerusalém, entre Judá e Benjamim. Lá havia um altar que foram criados pelos gentios, que não eram judeus, que eram adoradores de Moloque. E na cultura, na religião deles, eles pegavam suas crianças e sacrificavam e queimavam a Moloque. E o que o profeta está dizendo é: Deus está dizendo que vocês estão fazendo a mesma coisa, coisa que eu não mandei, coisa que eu nunca pedi, mas vocês estão adorando na igreja e adorando fora. Sabe por que é chamado altos de Tofete? Porque como Tofete era um tambor, para que o grito das crianças que eram sacrificadas lá no Vale de Mon fosse ensurdecido, fosse coberto, os tambores tocavam, de longe se ouvir os tambores, para não ouvir as vozes das crianças que eram sacrificadas. Quantas pessoas hoje estão dentro da igreja, mas fazendo muita coisa fora da igreja, que a Bíblia não manda? Parece que é uma pandemia de as pessoas terem o prazer de estar em muitas igrejas ao mesmo tempo, e ouvindo todo tipo de pregador e todo tipo de pregação que agrada o seu coração. Acho que você precisa parar para pensar se o que você está fazendo tem amparo bíblico. Se muitas das coisas que você está fazendo para Deus tem amparo bíblico. Acho que é a primeira reflexão que eu e você precisamos fazer. E a segunda reflexão que a gente precisa fazer é se tudo aquilo que Deus diz que eu tenho que fazer, nós estamos fazendo. Porque a gente às vezes está fazendo o que Deus não mandou, porque a gente viu um pregador tal, uma igreja tal, um local tal, um movimento tal fazendo, e não tem amparo bíblico, mas é legal, mas é bonito, mas é moderno. E aquilo que Deus manda, que é simples e é eterno, a gente não está fazendo. Com quem você está se associando? Aonde você está bebendo? Que rádio você está ouvindo? Que pregação, que doutrina você está se alimentando? O povo ouvia no templo, mas também iam lá para o Vale de Imom, aprender lá com os sacerdotes de Moloque. Você anda mais um pouquinho, o capítulo 8 de Jeremias, verso 12. Outra queixa de Deus. Por que o povo estava buscando e por que não estava achando ao Senhor? Verso 12 do capítulo 8. Porventura envergonham-se de cometerem abominação? Não, de maneira nenhuma se envergonham. Nem sabe que coisa é essa de se envergonhar. Portanto, cairão entre os que caem e tropeçarão no tempo em que eu os visitar, diz o Senhor. Talvez essa seja uma das queixas mais profundas, mais difíceis. Porque essa letargia, esse esfriamento que essa geração de Israel estava vivendo, muito parecida com a nossa geração, que não sabe o que é se envergonhar. Irmãos, muitos crentes hoje perderam a consciência do que é se envergonhar. Não se envergonham. Não se envergonham do que falam, não se envergonham do que fazem, não se envergonham do que se envolvem, não se envergonham do que posta, não se envergonham. Não tem consciência de erro. Não se envergonham daquilo que a Bíblia diz que é abominação, porque tudo aquilo que quebra o princípio da palavra de Deus é abominação. Pode ser legal, pode ser uma coisa que todo mundo curte, mas se não é algo que aprova a Deus, é abominação. Tudo virou comum. Tudo virou comum.
Mas entenda que há uma diferença entre comum e natural. Virou comum hoje você vê essa vida sexual sem fronteiras. Mas isso não é natural. Natural é homem e mulher, é família, é filhos. Entende? A gente vive numa sociedade que tudo está virando comum, mas jamais será natural. Porque natural é aquilo que Deus determina como referencial para as nossas vidas. Todo mundo vivendo igual ao mundo. Todo mundo pensando igual ao mundo. Todo mundo falando igual ao mundo. Vem para a igreja, vai para o mundo. E no trabalho, e onde estiver. Não se envergonha mais de nada. A consciência não acusa mais nada. É interessante que o texto diz, Deus vai visitar. Eles vão cair e vão tropeçar quando eu os visitar. Isso é um Deus amoroso. Não é um Deus vingativo. Não é um Deus irado. Isso é um Deus amoroso que não desiste do seu povo. Que está há 30 capítulos tentando chamar a atenção do seu povo e dizendo, vocês estão me buscando, mas não estão me achando. E estão achando isso bom? Estão achando isso maravilhoso? Esse é o ideal. Jeremias capítulo 23, verso 32, outra queixa de Deus. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras. Gente que fala o que eu não mandei falar. Gente que fala para agradar as pessoas. É impressionante como nós estamos vivendo essa geração self-service. Que você procura quem você quer ouvir e você escolhe o que você quer ouvir. E se você não gostar, você vai embora. As pessoas estão buscando ouvir o que lhes agrada. E certamente uma palavra como essa não agrada mais da metade das pessoas que estão aqui, porque ela não é uma palavra agradável. Porque este sermão não é um sermão agradável, nem para quem prega, nem para quem ouve. Porque antes de pensar em falar isso para você, isso já falou para mim. Buscando saciar as nossas vontades, irmãos. O verdadeiro evangelho não faz as igrejas crescerem. As megas igrejas, elas têm um som bacana, elas têm um palco, uma iluminação, elas têm todo um trejeito. Ela não precisa ter palavra, ela não precisa ter evangelho, melhor dizendo. Elas precisam ter alguma coisa que alegre, que aquiete, que enriqueça as pessoas. As pessoas estão simplesmente achando que vir à igreja e vir ao culto é algo opcional. Não traz prejuízo sobre a sua vida. Não afeta a sua vida espiritual. Você deixar de vir um domingo, não, que nada. Porque não estamos mais com o coração naquilo que estamos fazendo. Estamos fazendo, mas sem coração. Jeremias 32, e eu vou terminar com isso. Jeremias 32, 33, outra queixa de Deus. Outra queixa de Deus. E viraram-me as costas, não o rosto. Ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, contudo eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Acho interessante esse trocadilho que Jeremias faz. Me deram as costas, não o rosto. É interessante isso. Está vendo? Mas não está se importando. Eles não deixavam de receber o ensino. O problema não é falta de informação. O problema hoje, irmãos, não é falta de ensino, nem falta de informação. O problema hoje continua sendo obediência. Você aprende, mas não quer colocar em prática. É simples. Você sabe. Você conhece a palavra. Você já foi advertido. Deus já falou com você mais de uma vez. Você sabe. A dificuldade não é essa e você recebe a instrução. Você até balança a cabeça. Você até assume o compromisso de tentar mudar e melhorar algumas coisas. Esse não é o problema. O problema é obedecer. Colocar em prática. Ninguém quer obedecer.
Porque obedecer é difícil. Porque obedecer dói. Porque obedecer é sacrificial. Porque para obedecer, às vezes eu tenho que abrir mão de alguma coisa. Eu tenho que negar a mim mesmo. Ninguém quer mais obedecer. Eles estavam buscando aprender, mas não estavam dispostos a obedecer a palavra de Deus. É por isso que Deus estará dando vários alertas, como no capítulo 6, verso 8, quando ele diz: corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne em assolação e em terra não habitada. Por acaso você parece um Deus irado falando? Olha o que Deus está dizendo, e olha para esse texto e tenta imaginar se isso é um Deus que odeia o seu povo. Um Deus que ignora seu povo, um Deus que desistiu do seu povo. Parece para você que esse texto é um Deus que desistiu de você? Ele não desistiu do seu povo. Ele não desiste de mim, ele não desiste de você. Corrige-te, ó Jerusalém. Corrige-te para que a minha alma não se aparte de ti. A promessa de Deus não mudou. Não é Deus que se afasta da gente. É a gente que não busca mais Ele de coração. É o nosso coração que está distante do Senhor. O problema não está em Deus, está em nós. E enquanto a gente não mudar isso, a vida não muda. Os resultados serão os mesmos. E aí ele chega no capítulo 29, no verso 11, ele diz assim: eu sei os pensamentos que eu penso a vosso respeito, diz o Senhor. Eu não quero o mal de vocês. O que vocês estão colhendo não é um castigo deliberado. Eu não quero que vocês sofram. Eu não quero que vocês sejam infelizes. Vocês estão colhendo. A infelicidade é vocês que estão colhendo. Quem está semeando é vocês. Eu sei os pensamentos que eu tenho de vocês. São pensamentos de paz, não de mal. São pensamentos para dar o fim que vocês esperam, o fim que vocês desejam. Mas vocês não se ajudam. Mas vocês não fazem por onde. Mas vocês não querem conserto. Vocês querem deixar a vida levar. E esse problema você não quer enfrentar. E esse problema é simplesmente um problema que continua lhe envergonhando, puxando o seu tapete, lhe colocando sempre nas mesmas situações constrangedoras há séculos. Mas não muda. Está confortável. Até o momento que Deus diz: basta. Eu não ouvirei mais. Eu não aceitarei mais. Eu amo vocês. Eu preciso que vocês se corrijam. Aprenda, meu irmão. Amor não significa impunidade. Deus nos ama. Mas Ele não vai deixar-nos impunes aos nossos erros. Ele não vai deixar que a gente continue vivendo como a gente quer, distante dEle. Uma vida derrotada, uma vida superficial, uma vida de aparência. Deus não estava satisfeito com o que estava acontecendo no meio do seu povo. Deus não estava, Deus não está. Deus não pode ficar satisfeito, porque o projeto e o plano dele para mim e para você é muito melhor. E ele não é somente para essa vida, é para toda a eternidade. Mas o diabo, ele quer que você continue assim. O diabo está achando o máximo. Ele quer que você continue assim. O diabo não quer que ninguém se corrija. O diabo não quer que ninguém fique mais santo, mais espiritual, que busque mais ao Senhor. Ele quer você assim. Ele me quer frio. Ele me quer carnal. Ele me quer inútil. Alguém que prega, mas não acontece nada. Alguém que canta, mas não acontece nada. Alguém que faz qualquer coisa na igreja, mas nada. É só ação. Um culto de acampamento. Nós tínhamos o louvado. Estava tendo a pregação. Aí alguém sai lá da cozinha. Não estava participando de nada daquilo ali. Mas estava buscando ao Senhor de todo o coração. O irmão Zezinho estava buscando ao Senhor de todo o coração. E quando ele chega, o ambiente muda. E Deus usa ele sem pregar, sem louvar, só pela unção que estava na vida dele, só pela sua vida de busca ao Senhor. Impactou todo o acampamento.
O que é que nós lembramos daquele acampamento? Do tema? Não lembro. Lembro da casa porque a gente acampou lá umas 3 vezes, não foi, Davi e Sandra? Mas do tema não lembro. Dos louvores, não lembro. Eu não lembro nem das atividades que a gente fez. Mas eu lembro que o irmão Zezinho estava lá. E da metade do acampamento em diante, aquele acampamento mudou. Porque havia um homem no meio daquele grupo que estava buscando ao Senhor de todo o seu coração. O que é que o diabo faz para que eu e você continue frio, carnal, distante, inútil no reino de Deus? O diabo coloca distrações. Faz a gente focar em outras coisas para que a gente não escute a palavra de Deus. Sabe o que é que o diabo faz? Ele coloca dúvida. Dúvida para que você não acredite, para que você ache que é exagero, para que você ache que é radicalismo. Sabe o que é que o diabo faz? Ele coloca auto-ego, para que você diga, esse sermão era bom para fulano, fulana devia estar aqui. Eu sou muito melhor do que Beltrano. E aí você desvia o foco olhando os outros, e você não olha para a sua vida. Sabe o que é que o diabo faz? Ele coloca remorso, que não tem nada a ver com arrependimento. Porque alguém que balança e diz, é verdade, eu tenho errado nisso, e continua errando, não foi arrependimento, foi remorso. Com o remorso, Judas tirou a vida. Com arrependimento, Pedro teve uma segunda chance. E foi restaurado a equipe apostólica. Deus não está atrás de remorso, que você balance a cabeça, que você concorde com o erro. Ele está esperando que eu e você mude de atitude. Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, mas somente quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a solução. Esse é o remédio. Deus só vai agir quando buscarmos. Ele não vai agir antes. Nós o acharemos como resultado de buscá-lo de todo o coração. Buscar de todo o coração, irmãos, é o que falta para muita gente. A expressão de todo o coração denota aqui a qualidade que Deus exige. É todo, é completo, é coração completo. Não é coração dividido, não é coração pela metade, é todo o coração. E sabe o que é buscar de todo o coração, irmãos? Buscar de todo o coração é buscar a Deus com exclusividade. Significa que se Deus foi a pessoa que você queria encontrar quando você veio, você se esforçou para chegar na hora. Você não permitiu que ninguém distraísse você no culto. Você não perdeu um tempo precioso de 1h30 de culto para ir beber água ou conversar sobre qualquer outra coisa, porque era exclusivamente você veio aqui só por causa de Deus. Sabe o que é buscar de todo o coração? É quando a gente busca com prioridade. Porque ninguém aqui é vagabundo. E eu sei que a grande maioria amanhã, bem cedo, vai trabalhar. E talvez hoje, na região da sua casa, alguém teve água hoje, teve que lavar roupa. Mas a prioridade é quando eu entendo que, apesar de haver coisas importantes, há uma prioridade que sobrepõe ao que é importante. E Deus precisa ser importante. Ele é prioridade. Ele não é só importante. Tem muita coisa na vida que é importante, mas Deus é prioridade. Buscar de todo o coração, irmãos, é buscar com toda emoção. Porque eu vejo as pessoas brigando tanto quando fala do político do outro, do time de futebol do outro, mas não fala mais com emoção quando se fala de Deus. Aliás, diga-se passagem, quando você encontra uma pessoa falando de Deus com emoção, você já acha logo que é exagero. Você já corta o assunto, porque, poxa, eu não estou nessa vibe, acho que está exagerando demais. Buscar de todo o coração, irmãos, é buscar com toda a fé. Será que quando você vem para a igreja, você vem com a certeza, com a convicção de que Deus está esperando você, de que Ele vai falar com você, de que alguma coisa vai acontecer com você? Porque se você busca a Deus com toda a fé, o pensamento que vem é, se eu não for, eu vou perder. Porque Deus fará alguma coisa, se eu não for, eu vou perder. Agora, quando eu não tenho fé de que alguma coisa vai acontecer, se eu perder hoje, domingo eu volto. Qual é a fé que você tem buscado a Deus? Você tem buscado com todo o sacrifício? Porque é isso que Paulo dirá aos Romanos, no capítulo 12. Que nós devemos buscar ao Senhor com o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
É sacrifício. Culto não é confortável. Você teria muita coisa para fazer agora, nesse horário. Você poderia estar em outro lugar. Mas culto, servir ao Senhor, vida cristã, é sacrifício. Dormir mais cedo ou usar um tempo para estar na presença do Senhor. Dormir até mais tarde ou acordar mais cedo para ter um tempo com o Senhor. Comer aquela comida gostosa ou dedicar aquele tempo para fazer um jejum. Isso é fácil? São escolhas confortáveis? Não. E se fosse, quando você começa a escolher, você continuaria fazendo. Tanta coisa que a gente começa a escolher e a gente para depois. A gente não persevera. A gente começa e para, a gente começa e para, a gente começa, vou ler a Bíblia toda, e começa a ler todo dia, e uma noite não consegue, aí outra noite não consegue, depois para. Vou começar a orar todo dia, vou buscar de madrugada, vou buscar de dia, vou separar um tempo, não importa. Vou orar todo dia, começa, daqui a pouco uma coisa, para, tá outro horário, aí não deu, estou cansado, isso aqui, para. Temos uma lista de coisas que começamos e já paramos. E que se nós tivéssemos continuado, talvez a nossa vida espiritual estivesse lá em cima. Verso 14. O texto termina dizendo isso, capítulo 29, verso 14. Se vocês me buscarem de todo o coração, eu me deixarei ser encontrado por vocês, diz o Senhor. Eu serei achado. Não tente me achar de outra forma. Mas se buscar de todo o coração, aí eu me deixo ser achado. E eu acho interessante o que está declarado no verso 14, porque eu serei achado significa perdão de Deus. Significa que tudo de errado que eu estava fazendo, que me impedia de achá-lo, Ele me perdoou. Ele agora está se permitindo ser achado de novo. Ele está renovando a sua intimidade comigo de novo. Ele está renovando a minha vida espiritual de novo. E o texto, o verso 14, continua dizendo: e eu os trarei de volta do cativeiro. Sabe o que é isso? Restauração. Quando Deus começa a ser achado, tudo aquilo que eu semeei, plantei, trouxe um transtorno para a minha vida, aflições para a minha vida, dores e sofrimento para a minha vida. Deus começa a restaurar, porque o cativeiro foi o resultado do povo se afastar de Deus. Mas o que ele está dizendo é que se vocês me buscam, eu tiro vocês de volta do cativeiro. Eu restauro a vida de vocês de novo. Aí você vai ver de novo o que é estar vivendo debaixo da minha bênção, estar debaixo da minha aprovação, estar debaixo do meu cuidado. E aí ele continua no verso 14 dizendo: e eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Eu tornarei a trazer-vos de volta do lugar aonde eu vos transportei. É restituição. Tem muita bênção que você perdeu. Tem muita oportunidade que você perdeu. Vivendo desta forma, tem muita coisa que Deus queria ter feito. A bênção chegou na porta, voltou, porque você não buscava mais o Senhor de todo o seu coração. Mas o que ele está dizendo é: eu espalhei vocês. A terra era aqui. A terra era essa. Meu presente era esse. Vocês não me buscaram, eu espalhei. Mas porque agora vocês estão me buscando, eu trago de volta. Eu restituo aquilo que eu tinha prometido a vocês, a terra. Olha que promessa linda, irmãos. Promessa que vale a pena eu e você pensarmos se vale a pena continuar buscando ao Senhor de todo jeito, ou se vale a pena buscar ao Senhor de todo o coração. Quebrantar o nosso coração, chorar na presença do Senhor, pedir perdão, começar do zero, buscar ao Senhor de todo o coração, voltar ao primeiro amor, voltar ao início de tudo, voltar como já foi um dia, aquela alegria, aquele deleite, aquela comunhão, aquele sentimento precioso, aquele sentimento de caminhar com Deus, de ouvir Deus falar, de ver Deus responder, de ver Deus ouvindo as nossas orações, de ver a sua mão estendida e abençoando e fazendo prosperar as obras das nossas mãos, de ver Deus abençoando a planta do nosso pé onde nós pisarmos, de ver Deus repreender o devorador,
de ver o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Voltar ao primeiro. Voltar ao início. Buscar ao Senhor de todo o coração.